Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de direito administrativo. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Bancasesp, Polícia Civil 2018. O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os concorrentes, constitui expressão do princípio constitucional fundamental da separação de poderes. Item errado. O correto seria princípio constitucional fundamental republicano, que significa que o patrimônio público é do povo. Assim, uma autoridade não pode contratar quem desejar. Para isso, terá que fazer concurso público, oportunizando condições de igualdade para todos os candidatos. Res é igual a coisa, pública igual a povo, logo, coisa do povo. Observação: a separação dos poderes não tem relação com o concurso público. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireto, é correto afirmar que autarquias e fundações públicas podem receber, por meio de lei específica, a qualificação de agência executiva para garantir o exercício de suas atividades com maior eficiência e operacionalidade. Item errado. Autarquias pode ser qualificada como agência executiva. A qualificação ocorrerá por decreto. Entidades devem ter firmado um contrato de gestão com o ente instituidor e possuir plano estratégico de reestruturação institucional. Fundações públicas pode ser qualificada como agência executiva. A qualificação ocorrerá por decreto. Entidades devem ter firmado um contrato de gestão com o ente instituidor e possuir plano estratégico de reestruturação institucional. CESP, Polícia Federal 2018. A administração direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas. Item correto: a administração direta é composta pelos órgãos administrativos dos poderes do Estado. A administração indireta é formada pelas entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Autarquias são entidades de direito público, exercem atividades típicas de Estado, podem exercer serviços públicos de natureza social e de atividades administrativas, com exceção daquelas atividades de caráter econômico. Bancasesp, TCE 2017. De acordo com a jurisprudência do STF, em exceção ao princípio da publicidade, o acesso às informações referentes às verbas indenizatórias recebidas para o exercício da atividade parlamentar é permitido apenas aos órgãos fiscalizadores e aos parlamentares. Dado o caráter sigiloso da natureza da verba e a necessidade de preservar dados relacionados à intimidade e à vida privada do parlamentar. Item errado. A regra é a transparência, ressalvando-se o sigilo somente para os casos imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Constituição Federal, artigo 5º,
Inciso 33. Conclusão. As informações sobre verbas indenizatórias para o exercício de atividade parlamentar devem ser divulgadas. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que decorre do princípio da continuidade do serviço público a possibilidade de preencher, mediante institutos como a delegação e a substituição, as funções públicas temporariamente vagas. Item correto. Segundo a professora Maria de Pietro, o princípio da continuidade tem as seguintes consequências: necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Conclusão: a delegação e a substituição encontram respaldo no princípio da continuidade. Banca CESP, STJ 2018. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Item correto. O princípio da proteção à confiança é aplicado, por exemplo, para assegurar a validade dos atos praticados pelos agentes de fato perante terceiros de boa-fé. Segundo Maria Silvia de Pietro, entre aspas, no direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da proteção à confiança, pelo menos não com essa designação, o que não significa que ele não decorra implicitamente do ordenamento jurídico. O que está previsto expressamente é o princípio da segurança jurídica. CESP-FUB 2015. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe ao da legalidade, devendo os atos administrativos praticados em violação à lei, em todo caso, ser anulados a qualquer tempo. Item errado. Um princípio não se sobrepõe ao outro. Os princípios devem ser aplicados em harmonia, de forma que um não exclua totalmente a aplicação do outro. Conclusão: nem o princípio da legalidade, nem o da segurança jurídica se sobrepõem um ao outro, ou seja, a aplicação é realizada analisando o caso concreto. Por exemplo, o princípio da segurança jurídica, em alguns casos, impedirá a anulação de um ato, ainda que ilegal. Isso se justifica, pois, em determinados casos, o interesse público será melhor preservado com a manutenção do ato do que com a sua anulação. Banca CESP, STJ 2018. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Item correto. O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo administrativo. Nesse contexto, a Lei 9.784, de 99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, dispõe que o processo administrativo observará a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Banca CESP, PGM 2018. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Item errado. O princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, por este princípio,
Além da submissão à lei, a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos, ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos. Pela juridicidade, o controle judicial vai além do mero controle de legalidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, leis, atos normativos, princípios e etc. Logo, a margem de liberdade da administração fica mais restrita. CESP Especialista Portuário 2018. As autarquias somente podem ser criadas mediante lei específica, enquanto empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações que integram a administração indireta podem ter sua criação autorizada mediante decreto do Presidente da República. Item errado. Decreto do presidente não é adequado para autorizar a criação de entidade administrativa. Criação e autorização de entidades administrativas devem respeitar o princípio da reserva legal, sempre dependerá de lei. Entidades de direito público, autarquias e fundações públicas de direito público. A lei específica criará a entidade. Entidades de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado. Lei autorizará a criação da entidade. Banca CESP, Polícia Federal 2018. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos, tendo como referência inicial essas informações. Julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. Item errado. O Poder Judiciário não pode apreciar mérito dos atos discricionários. Observação: não há análise de mérito quando se analisa a legalidade. CESP PC 2018. Com relação à organização administrativa, é correto afirmar que as sociedades de economia mista e empresas públicas são entidades de direito privado, integrantes da administração indireta, criadas por autorização legal para o desempenho de atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, prestação de serviços públicos. Item correto. Sociedades de economia mista e empresas públicas são entidades administrativas de direito privado, dependem de lei para autorizar a sua criação e podem realizar dois tipos de atividade. 1. Exploração de atividade econômica, exemplo, Petrobras. 2. Prestação de serviços públicos, exemplo, Correios. Banca CESP, TRF 2017. Sérgio foi reprovado em concurso público, mas, por força de decisão liminar, obteve sua nomeação e tomou posse no cargo pretendido. 6 anos depois, a medida foi revogada por decisão judicial definitiva e Sérgio foi exonerado pela administração. Nessa situação, ao exonerar Sérgio, a administração violou o princípio da proteção da confiança legítima. Item errado. No caso em tela, não há ofensa ao princípio da confiança legítima, uma vez que o provimento ocorreu mediante decisão judicial precária. Assim, o servidor tinha ciência de que, ao final do processo, o ato de provimento poderia ser revisto pelo Poder Judiciário. CESP, Prefeitura de Fortaleza, 2017. Ao instituir programa para a reforma de presídios federais, o governo federal determinou que fosse criada uma entidade para fiscalizar e controlar a prestação dos serviços de reforma. Nessa situação, tal entidade
devido à sua finalidade, desde que criada mediante lei específica, constituirá uma agência executiva. Item errado. No caso da questão, foi criada uma nova entidade. Não seria uma agência executiva. A agência executiva é uma qualificação dada à autarquia ou fundação que tenha celebrado o contrato de gestão com o órgão da administração direta a que se acha vinculada, para melhoria da eficiência e redução de custos. É entidade pré-existente que recebe a qualificação de agência executiva. CESP, PC 2018. Com relação à organização administrativa, é correto afirmar que, por meio da contratação de consórcios públicos, poderão ser constituídas associações públicas para a realização de objetivos de interesse comum, adquirindo tais entidades personalidade jurídica de direito público e passando a integrar a administração indireta de todos os entes federativos consorciados. Item correto. Quando o consórcio público adquirir personalidade jurídica de direito público, teremos uma associação pública. O consórcio integrará a administração indireta de todos os entes consorciados. Observação: o consórcio público poderá adquirir personalidade jurídica de direito privado e, nesse caso, será uma associação civil. CESP-PGE 2018. No que diz respeito à administração indireta e ao regime jurídico das agências reguladoras e executivas, é correto afirmar que, desde que apresentem plano de reestruturação e celebrem contrato de gestão com o órgão supervisor, as associações civis podem ser qualificadas como agências executivas. Item errado. A agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação, desde que celebre contrato de gestão com o órgão da administração direta que se acha vinculada e tenha um plano de reestruturação institucional para melhor eficiência e redução dos custos. Associações civis são entidades particulares, não podem ser qualificadas como agências executivas. Banca CESP, Polícia Federal 2018. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas, a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Item correto. Princípio da reserva legal diz que determinadas matérias dependerão de lei formal, ou seja, são as matérias que devem ser disciplinadas em leis ordinárias ou complementares. No caso em tela, a criação de entidades administrativas depende de lei específica para criar ou autorizar, e mais, a área de atuação das fundações públicas deve ser definida em lei complementar. CESP-TJ 2018. Relativamente às entidades da administração pública indireta, é correto afirmar que a instituição de fundação pública de direito público, diferentemente das autarquias, cuja criação se dá por meio de edição de lei, exige, além de previsão legal, a inscrição de seu ato constitutivo junto ao registro civil das pessoas jurídicas. Item errado. Fundações de direito público, chamadas de autarquias fundacionais, criadas diretamente da lei. Não precisa de registro do ato constitutivo. Somente as entidades cuja criação é autorizada por lei é que exigem a inscrição do ato constitutivo, como ocorre com as sociedades de economia mistas, por exemplo. CESP-TRE 2017.
No que tange à organização administrativa e aos institutos da centralização, descentralização e desconcentração, é correto afirmar que os institutos da descentralização e da desconcentração diferenciam-se quanto ao número de pessoas envolvidas no processo. Item correto. Descentralização é igual, existem duas pessoas distintas. Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, mais pessoa que executará o serviço, uma vez que recebeu essa atribuição do Estado. Desconcentração é igual, ocorre exclusivamente dentro de uma mesma pessoa jurídica. É igual, técnica administrativa utilizada para distribuir internamente as competências. Bancasesp 2018. Ao conceder uma dilação do prazo de execução sem justificativa prevista em lei, a fiscalização contraria, entre outros, o princípio da isonomia. Item correto. Uma das facetas do princípio da isonomia é a vedação a privilégios injustificados. A legislação, os regulamentos e os instrumentos convocatórios, como os editais, buscam assegurar a isonomia na medida em que estabelecem regras impessoais aplicáveis a todos os envolvidos. Conclusão: ao se conceder uma dilação de prazo para uma pessoa sem previsão em lei, esse privilégio estará ferindo a isonomia, pois não seria de conhecimento de todas as demais pessoas. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos.